Estamos aqui de volta para mais um vídeo e seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal, com o intuito aqui de abençoar a sua vida com palavra de fé, de esperança, trazendo conselhos de sabedoria à luz da palavra de Deus para a sua vida, para te dar a orientação que você precisa, para te dar o direcionamento que você precisa, para continuar na sua caminhada e vivendo aqui nessa terra da melhor forma possível, tendo Deus como seu ajudador, como seu protetor, como seu auxiliador, estando ao seu lado ali, te sustentando em todos os momentos. E se você gosta desse tipo de vídeo, se esse tipo de vídeo tem abençoado a sua vida, ou se você acabou de cair aqui no canal, mas sabe que a palavra de Deus é o que você precisa para trilhar caminhos de vitória na sua vida, aproveita então nesse momento, se inscreve aqui no nosso canal, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente vai trazer por aqui, com exatamente esse propósito, tá? De trazer conselhos de sabedoria para sua vida, de trazer orientação divina para sua vida, à luz da palavra, à luz também, né, dando algumas coisas dentro da psicologia, da psicanálise também, para que você tenha uma vida com mais assertividade, você viva com mais assertividade. A gente tem a palavra de Deus que é a nossa luz, que é o que nos direciona, é o que nos traz a orientação, mas a gente também precisa fazer a nossa parte aqui na Terra, precisa seguir, precisa amar essa palavra. E também existe muitos conceitos psicológicos também que nos dá essa estrutura de entender qual é o que às vezes acontece na nossa vida e como proceder em determinada situação para que a gente avance da melhor forma possível, ou para que a gente viva da melhor forma possível aqui na Terra e consiga, através da palavra de Deus, através da fé em Cristo, através da salvação vinda de Cristo, a eternidade, que é o que Ele nos prometeu. Então, se você gosta disso, se isso faz sentido, se a palavra te ajuda, te inspira, te motiva, te faz querer continuar, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha também nesse vídeo, que é muito importante, ajuda a gente a entender que o vídeo é relevante para você, e ajuda o próprio algoritmo aqui da plataforma do YouTube entender que é um vídeo que vale a pena mostrar para mais pessoas. Aí se você deixa o seu joinha, isso ajuda a gente a crescer o canal, tá bom? E eu fico muito grato, fico muito contente por a gente estar fazendo aqui esse trabalho aqui, dessa vez com afinco, né? Pegando aqui para fazer de verdade. E o compromisso é estar colocando vídeos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, para abençoar a sua vida com conselhos aqui de sabedoria, com palavra de Deus, para fortalecer a sua vida em todos os aspectos, tá bom? Hoje eu quero falar algo bem interessante, que eu tenho certeza que Deus ele vai tocar no seu coração e vai falar com você através dessa mensagem, tá? Eu quero compartilhar algo com você sobre como você vencer ou se livrar do passado. Você sofre por problemas do passado? Alguma coisa que já aconteceu no seu passado ainda dói? De repente é algo que aconteceu há anos atrás. Tem gente que não fala, né? Tem gente que para de falar com alguém da família e passa anos. Eu não falo com meu pai, eu não falo com minha mãe, eu não falo com meu irmão, eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano. Por conta de que problemas que aconteceram lá atrás. Situações, às vezes se você for parar para olhar, a maioria dos casos, você vai ver que eram situações bobas. Tem pessoas que falam isso. Nossa, eu parei de falar com meu irmão há 20 anos. E hoje, parando para analisar, foi uma coisa tão boba. Foi uma coisa tão simples, mas eu não tomei a atitude de voltar atrás. Eu não tomei a atitude de reverter essa situação. Na Bíblia também a gente tem alguns exemplos muito parecidos com isso, por exemplo, de Jacó e o seu irmão, que ele precisou fugir. Jacó precisou fugir para não ser morto pelo seu irmão, por um mal entendido, por desavenças ali entre eles. A Bíblia vai contar a história, depois eu posso trazer um pouco mais sobre isso para vocês aqui. Mas o fato é que anos depois que ele volta e tem a consciência que precisava se reconciliar com seu irmão, e ele volta imaginando uma situação, imaginando um pior cenário possível, e ele é bem recebido pelo seu irmão ao voltar para a casa do seu pai. Afinal de contas, o tempo cura tudo, né? Isso é muito importante, é muito interessante que a gente saiba disso. Mas o fato é que muitas pessoas vivem atreladas ao passado. E o passado, ele é como se fosse literalmente aquelas amarras, aqueles grilhões. Talvez você já tenha visto em alguma ilustração, em algum filme de escravos,
quando escravos amarrados com seus pés ali com correntes e tinha uma bola de peso atrás para impedir que aquele escravo fugisse, ou para impedir que aquele escravo fizesse algo fora ali do controle ali, né, mantendo ali o controle. E é exatamente isso que o passado faz com as pessoas. É exatamente isso que o passado cria nas pessoas, essa corrente, essa prisão que você não consegue avançar, que você não consegue fugir. Existem dois cenários em que a pessoa ela fica presa ao passado. Existe o cenário de alguém que te feriu, e aí você não consegue, de repente, perdoar aquela pessoa, você não consegue liberar aquilo, você fica preso naquilo, por que ela não podia ter feito isso comigo? E às vezes, tudo bem que às vezes a pessoa realmente agiu de má fé com você, às vezes a pessoa foi cruel. Quantos pais, né, agiram antes de uma forma tão absurda e até criminosa contra os seus filhos? Mas, mesmo assim, se aquele filho cresce e apegado àquele passado, a vida dele não avança, a vida dele não prospera, ele não consegue progredir, ele não consegue avançar. Agora tem aquelas outras pessoas também que sofrem no passado, ou porque alguém fez, ou porque ela fez e não consegue liberar esse perdão. Ou ela não fez e também não consegue se desvencilhar daquilo. Ela vive, por que eu fiz aquilo? Não consegue se perdoar. Ou às vezes, por que eu não fiz aquilo? Mas fica sempre vivendo o passado. Fica sempre vivendo naquele mesmo dia, aquele loop infinito na mente, de vivendo sempre a mesma cena, o mesmo cenário. Tem pessoas que não se permitem avançar em nenhum aspecto. Tem pessoas que não se permitem fazer absolutamente nada. Tem pessoas que não permitem crescer por conta de traumas do passado. Tem pessoas que não vai a determinados lugares por causa do passado dela. E ela acha que se ela for em determinados lugares, alguma coisa vai acontecer naquele lugar. Alguém que ela pode encontrar de forma indesejada. Enfim, o passado sendo, na verdade, um fardo para aquela pessoa, um peso. E o problema de você estar com os pés acorrentados é que você não consegue avançar. Você não consegue progredir, mesmo se fazendo muito esforço. Você às vezes até dá um passo, mas é tão sacrificante, é tão custoso, é tão difícil avançar, porque você está amarrado com as correntes do passado. Inclusive, esse também é um cenário que, na sua forma um pouco mais aprofundada, gera depressão. A pessoa fica remoendo, revivendo aquele passado. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Ou às vezes, por que eu não investi aquele negócio que eu precisava ter investido? Hoje eu estaria assim, eu estaria assado. E a pessoa fica sempre naquele loop, naquela coisa. Por que eu fiz isso? Se eu não tivesse feito isso, eu estaria assim, eu estaria dessa forma. Ou às vezes, por que eu fiz isso? Que se eu tivesse feito, se eu tivesse dado aquele passo, se eu tivesse seguido aquele caminho, eu estaria assim. Mas o fato é que, independentemente do cenário ou do porquê, aquela pessoa está sempre remoendo aquilo, vivendo aquilo. Sempre como se tivesse com algo na boca, mastigando aquilo de forma interminável, sabe? Parece uma borracha na boca e tá comendo, mastigando. Sabe aquele chiclete que já perdeu o doce, que já tá branco, que já tá... A pessoa continua mastigando aquilo de forma interminável. Mas eu quero te trazer um conselho aqui hoje, eu quero trazer para você uma palavra de Deus para que você se liberte do passado e para que você viva a sua vida de maneira da melhor forma possível, de maneira leve, de maneira serena, de maneira suave, e que você tenha essa permissão de Deus e sua mesmo, a permissão do seu próprio emocional para continuar a sua caminhada, para continuar avançando. Tem pessoas que até hoje, né, guardam remorsos de porque tinha uma certa mágoa com alguém e aquela pessoa morreu, aquela pessoa, né, partiu ali dessa vida e aquela pessoa guarda aquele remorso, eu não consegui liberar aquele perdão e fica vivendo aquilo, sabe? Fica vivendo esse loop. Mas olha o que a Bíblia diz aqui de forma muito interessante para as nossas vidas. Aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 43, a Bíblia diz algo bem interessante. Diz assim, no versículo 18: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Aí o 19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Você
Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Olha que coisa maravilhosa, coisa esplendorosa de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é interessante porque aquilo que a psicologia tenta explicar, aquilo que a psicanálise tenta trazer, aquilo que toda a ciência do mundo coloca, explica de uma forma ou de outra, a Bíblia já tinha uma resposta, a Bíblia já tinha um caminho dentro daquilo. Então a ciência, querendo ou não, só comprova o que a Bíblia já diz, em muitos dos casos, é óbvio, né? Não é todos. Mas olha só o que a Bíblia está falando aqui pra gente. Algo bem interessante. Deus falando para o povo para que, e isso serve para nossas vidas, para que não fique lembrando das coisas passadas e nem ficar pensando nas coisas antigas. E olha que como Deus ele é poderoso em sua sabedoria, que quando a Bíblia foi escrita não existia essa epidemia, por assim digamos, né, de uma forma pejorativa, é óbvio, a questão da depressão, da ansiedade, que é esse mal do século que a gente vive, isso não existia. Óbvio que se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ver que sim, pessoas tinham problemas emocionais, tal que hoje seria diagnosticado ou seria entendido como ansiedade, depressão. A Bíblia tem muito desses aspectos. Mas o fato é que, quando a gente olha no contexto histórico, não tinha isso. Não, pelo menos não era da forma que a gente conhece hoje. Mas o fato é que, quando Deus, na sua sabedoria infinita, ele diz para o povo, olha, não fique pensando nas coisas do passado. Não fique revivendo o passado. Por quê? Porque se você reviver o seu passado, você impede o seu futuro. Porque se você reviver o seu passado, você vai sempre estar revisitando memórias antigas e você vai estar vivendo literalmente no passado e não consegue olhar para frente. Você já tentou dirigindo um carro ali, tentar dirigir o carro olhando só pelo retrovisor traseiro? Olhando pelo aquele retrovisorzinho assim? Você não consegue dirigir, você não vai para frente. Se você estiver fazendo isso, você está dando ré, ou seja, você está indo para trás. Não é possível você ir para frente, você avançar em todos os aspectos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, em todos os aspectos. Você não consegue avançar se você ficar olhando para trás. Tem pessoas que, porque foram traídas no passado, fica vivendo aquilo, mas ele me traiu, mas é porque ela me traiu, ela fez isso, ela fez aquilo, tudo bem, aconteceu. Mas se você não liberar, se você não tirar isso, você não vai viver um relacionamento abençoado em Deus. Você não vai se permitir viver situações diferentes, porque você está sempre naquela questão de que se acontecer de você se relacionar, alguém vai te trair de novo, porque no passado você foi muito traída, você foi muito humilhada, você foi muito... Enfim, alguém que foi mandado embora do emprego justamente, não fica remoendo aquilo, mas por que me mandaram embora? Eu era alguém tão prestativo, eu fazia tudo que era possível para aquela empresa, mas simplesmente me mandaram embora. Mas você para no tempo porque está olhando o passado e perde a oportunidade de repente, empreender, gerar negócios, você ser o empresário. E esse é o grande perigo de você viver no passado. Mas como eu posso me livrar do passado? Como eu posso vencer esse passado? Primeira coisa, entenda que Deus tem coisas novas para a sua vida. A Bíblia diz aqui, a gente acabou de ler isso, eis que eu faço uma coisa nova. O que Deus quer para a sua vida é te entregar um futuro brilhante, um futuro novo, um futuro de conquista, um futuro de sucesso, um futuro abençoado, próspero, produtivo. Mas se você ficar olhando para o passado, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir enxergar isso que Deus tem para a sua vida. Você não vai se permitir visualizar na sua imaginação, na sua mente, o futuro que Deus preparou para a sua vida. A história de alegria, de felicidade, de completude que Deus tem para a sua vida. Primeira coisa para você se livrar do passado, entenda que Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem algo novo para te apresentar. Deus tem algo novo para colocar em suas mãos. Para isso você precisa se desvencilhar do passado. Para isso você precisa deixar o passado no passado. Por mais que o passado ele serve de história para você entender os erros que você cometeu e não cometê-los mais, de uma forma ou de outra, o passado não é para você viver lá. Ele é só para você lembrar e voltar para frente.
Não fica lembrando, não fica pensando no passado, não fica revivendo os sentimentos que te magoou lá no passado. Viva pelo futuro, viva pelo presente, viva daqui para frente. Deus tem coisas novas para você. Segundo ponto, libera perdão. Libera perdão para pessoas. Libera perdão para quem quer que seja. Ah, mas eu vou liberar perdão, mas ele que me magoou, mas ela que me feriu, ela que tomou essa decisão. Libera perdão. Você não está liberando perdão pelo outro, você está liberando perdão por você. Porque você liberando perdão é como se você pegasse a chave e falasse, eu não carrego isso mais. Eu tiro agora dos meus pés esse grilhão, essas correntes que me aprisionam e me permito. Liga para alguém, faça isso agora. Se você tem algo com alguém, você tem algum atrito, você tem aquela pessoa que você não fala com ela há anos, porque você não vai se permitir, porque o que ela fez foi inadmissível, liga para ela, manda um WhatsApp para ela e fala assim, olha, me perdoa. Pode até ser difícil para você fazer isso agora, mas pode acreditar, quando você fizer isso, quando você tomar essa atitude, você vai sentir esse alívio, esse peso que vai sair das suas costas e você vai se sentir se permitindo continuar, caminhar, andar, viver. Liga para alguém e diga, me perdoa. Aí eu sei que foi você que me magoou, eu sei, olha só, não tenta entrar em detalhes também, né? Não vai causar, reviver o passado. Mas só diga, olha, independente que a pessoa te magoou, independentemente de qual seja o cenário, libera o perdão. Porque assim você vai estar se permitindo, você vai estar tirando de você essas amarras. Agora, o segundo perdão que você precisa liberar é com você mesmo. Libere você mesmo disso. Porque tem gente que não se permite ou vive no passado porque algo que ele fez antes, lá no passado, ou que ele não fez, ou deixou de fazer. Existem as duas possibilidades. Alguém fez algo errado, ou fez algo que se arrependeu, e aí vive remoendo aquilo, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso? Ou às vezes, por que eu não fiz isso, por que eu não tomei essa decisão, por que eu não casei com fulano? Eu estaria assim se eu tivesse casado com ela ou com ele. Perdoa a si mesmo. Declare, eu libero todo passado tenebroso da minha vida. Eu libero tudo que eu já vivi emocionalmente no passado, que tenta me aprisionar, e eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver o futuro que Deus quer para minha vida, o futuro que Deus planejou para minha vida, o futuro que Deus já desenhou para minha vida. É isso que eu quero viver. Eu não quero viver mais o meu passado. O passado já passou. Serve até de experiência, mas não serve de bagagem, não serve para você viver nele, continuar nele. Eu quero viver o hoje, projetando o futuro que Deus tem para minha vida. Amém? Que Deus venha abençoar você de forma poderosa. E entenda que você precisa entender, ou que você precisa ter clareza e confiar que Deus tem algo novo para a sua vida. E liberar perdão para pessoas. E liberar perdão para você mesma. Para se, de uma vez por todas, se desvencilhar e desvincular do seu passado e viver aquilo que Deus tem para você. Que Deus venha te abençoar de maneira poderosa. E se essa palavra tocou no seu coração, se Deus falou no seu coração de alguma maneira, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, nos ajude aqui a crescer, se inscreve no canal, tá? Deixa aqui também um comentário. Fala aqui, deixa um testemunho seu aqui no comentário pra gente, que vai ser muito bom ali ter o seu feedback, ver ali realmente ali o que Deus fez na sua vida através enfim, o que Deus fez na sua vida, né? É muito importante a gente receber esses depoimentos que vai ajudar a nossa fé a se fortalecer em Deus cada dia mais e mais, tá bom? Vou ficando por aqui então e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.